Programação Central, Programa Especial Festa da Padroeira, ano de 2019. Durante essas noites, além da espiritualidade que está sendo levada através das redes sociais, nós também trazemos um pouco do histórico da nossa paróquia. São temas que contam um pouco do que nos fez ser comunidade paroquial de Madalena, paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E hoje, eu, Irislânia Marques, assumindo aqui o programa desta noite, como convidada mais que especial, nossa querida Antônia Lobo Pinho Lima, Donetinha, me permita chamar assim, porque é assim que é conhecida por todos nós aqui de Madalena. E hoje, Donetinha, de modo particular, nós vamos falar sobre os párocos, os padres, os colaboradores que fizeram também parte da história da nossa paróquia. Boa noite, é uma alegria tê-la aqui conosco nesta noite. Obrigada por ter aceito o convite, né? Tão de última hora, mas é uma alegria para nós, enquanto paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, podermos contar com uma colaboradora como a senhora. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sertão. É com grande alegria estarmos hoje aqui participando, né, desta audiência, né, para darmos um grande depoimento da criação da nossa paróquia e dos ex-vigários existentes aqui em nossa Madalena, nos quais eu a conheci todos. Fiz parte dessa história. Exatamente, Dona Etinha já nos contou um pouco, né? A história dela se mistura um pouco também com a vida da nossa paróquia. E que bom, né, nós podemos ter essa memória viva ainda, né, do que nos fez ser o que nós somos hoje. Acho que Verdade. O que nós vivenciamos esse ano de 2019, né, foi construído por muitas mãos, por muitos corações bondosos que passaram aqui conosco. Então, nós vamos começar a falar dos padres. Pode ser, Dona Etinha? Pode. Né, a senhora já contou anteriormente, né, que antes da criação da nossa paróquia, nós éramos atendidos por Quixeramobim. Pelo padre Jaime Felício. Padre Jaime Felício, que o que se chamava desobriga, não era assim? Desobriga, acho que ele, nessa época, acho que ele vinha, não sei se era uma vez por ano. E atendia? Aí atendia, fazia os festejos e foi assim que foi criada a paróquia de Madalena. Né? E nessa época eu fui batizada pelo padre Jaime. Muito bem. Ele celebrava os sacramentos que tinham que ser celebrados na paróquia. Era. Uma só vez e depois voltar para Quixeramobim? Sim. E quando é que nós começamos, então, a termos essa vivência de paróquia? Quando é que foi fundada a nossa paróquia? Foi em 1947. 1º de janeiro de 1947. Mas o primeiro pároco foi o padre Raimundo Nonato Camelo, padre Edmundo. Ele só tomou posse no dia 30 de abril de 1947. A senhora também falou que o padre Raimundo Nonato Camelo também fez parte da vida da senhora. Quer contar aqui para a gente também? Acho que muitas pessoas que ora nos assistem vão também se reconhecer um pouco, né? Principalmente as pessoas que acompanharam a vida da paróquia, que também tiveram contato e conhecimento com esses párocos. A senhora falou que o padre Raimundo foi quem realizou a sua primeira comunhão, no dia 18 de março de 1951. Ainda hoje eu tenho a lembrancinha assinada por ele, dessa data. Padre Raimundo ficou quanto tempo aqui na paróquia? A primeira vez foi 30 de abril de 1947 a 14 de fevereiro de 1953. Depois de Padre Raimundo, quem foi que veio, então, para assumir a paróquia de Madalena? Padre Gotardo Tomás Lemos. Padre Raimundo Nonato, a senhora nos contava anteriormente, ele teve uma grande contribuição, né, para a vida paroquial aqui na construção da nossa matriz. A senhora pode contar um pouquinho para nós? Porque a iniciativa dessa igreja foi através do padre Camelo, né? Ele falou com Dom Lustosa, até a permissão, conseguiu, adquiriu o terreno. E veio um engenheiro, mas ele não não fez a assinatura, mas essa igreja é baseada na igreja de São Francisco de Otávio Bonfim, lá em Fortaleza. É onde o padre morava vizinho, que a senhora nos falou. Ele morava vizinho, lá em Otávio Bonfim.
E baseado na igreja de Otávio Bonfim, ele copiou essa daqui, sendo que essa daqui é bem maior, bem mais... A questão da dimensão bem maior do que a igrejinha lá, né, onde Padre Nonato se inspirou para a construção da nossa matriz. Bom, Padre Nonato passou alguns anos aqui conosco, saiu, veio o Padre Gotardo, né, conta-nos a história que alguns padres, depois dessa iniciativa, não levaram o projeto à frente, mas quando então foi retomado o projeto da construção da igreja matriz. Qual pároco tomou essa iniciativa depois de Padre Raimundo Nonato? O padre Nonato, né, o Padre Camelo, ele retornou como quarto pároco, né? Porque ele foi o primeiro, o segundo foi o Padre Gotardo Tomás Lemos, o terceiro o Padre Zé Mário Pontes, e ele veio pela quarta vez também dando continuidade aos trabalhos. A senhora falou também do Padre José Mário, também fez parte da sua vida. Quer contar para nós aqui? Fez parte da minha vida, foi ele que fez o meu casamento, no dia 4 de julho de 1959. Então tem uma memória bem especial destes que passaram por aqui, né? Com certeza, foi tudo. Pronto, aí continuando aqui com relação à contribuição na construção da paróquia. E depois de Padre José Mário, como é que se deu, então? Veio o Padre Vital Elias Filho, do dia 18 de março de 1962 a 28 de fevereiro de 1975. Padre Vital, acho que assim, não de memória tão presente, né? Mas Padre Vital também teve uma grande contribuição aqui, né? Na nossa paróquia. Com certeza. A senhora lembra assim, de alguma ação dele diretamente aqui? Sim, o Padre Vital ele deu um grande impulso aqui na construção da igreja. Depois de Padre Vital? Padre Neri Feitosa. Padre Neri Feitosa. 14 de março de 1975 a 1º de janeiro de 1981. Ele se conseguiu até recurso com uma entidade alemã. Com a entidade alemã. Para a construção da igreja, né? Padre Neri ainda conosco, né? Em Canidé, que ele mora. Passou... grandes contribuições, né, aqui também com a gente. Com certeza. Lembro também que Chiquinho, também de saudosa memória, falava muito de Padre Neri, né, dos aspectos também de pastor que ele realizou aqui em nosso meio. Chiquinho. Depois de Padre Neri? Padre Pedro Paulo Cavalcante, de Menezes. Padre Cavalcante também, né, de saudosa memória, ele esteve conosco. Um grande impulso também aqui por 2 períodos, né? No primeiro período, a senhora lembra assim de algum fato da presença dele aqui em nossa paróquia? Sim, porque além da igrejinha pequena, que ele era muito... essa daqui também, ele deu um grande impulso na construção dessa matriz. Padre Pedro Paulo, certamente, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham têm uma lembrança mais forte, né? Ele que esteve conosco durante 2 períodos enquanto pároco aqui na nossa paróquia, né? Acho que celebrou os sacramentos de muita gente aqui. Sim. Eu, por exemplo, tive a minha iniciação no sacramento da Crisma por Padre Pedro Paulo, né? E certamente é um pároco que nós nos lembramos com carinho e a quem nós elevamos a Deus as nossas orações, porque ele hoje está lá junto dele. Depois de Pedro Paulo. Padre Neri, novamente, de 1º de fevereiro de 1981 a 23 de fevereiro de 1982. Padre Neri, novamente. Retornou, né? Acho que diz a história aí que Padre Pedro teve problemas de saúde, aí Padre Neri veio assumir. Depois que Padre Neri saiu, quem assume então a paróquia? O Padre João Batista Esther. Era um padre austríaco. Ele demorou pouco, foi 14 de março de 1982 a 3 de janeiro de 1983. Que ele foi só um colaborador aqui conosco, né? Foi. Depois de Padre João Batista, quem vem novamente então? O Padre Pedro Paulo Cavalcante de Menezes. E fica quanto tempo conosco? De 29 de outubro de 1983 a 6 de fevereiro de 1993. Isso aí Quando ele teve saúde, ele esteve conosco e foi um grande colaborador, Padre Pedro.
Depois de Padre Pedro, aí quem assume a paróquia? Teve o padre, o cooperador, o padre João Alberto de Almeida, que é até filho da Filho de terra, Madalena, né? exatamente. Filho de Madalena. Esse permaneceu de dezembro de 87 a dezembro de 88, Padre João. Depois de Padre João, quem assume a paróquia? Padre Ricardo Léo Corner, né? Ele ficou do dia 7 de fevereiro de 1983 a 18 de fevereiro de 1911. Padre Ricardo, ele permaneceu 18 anos com a gente. E assim, nós, acho que aí sim a memória é mais próxima, né? Também você que nos assiste, de Padre Ricardo aqui em nosso meio, foram 18 anos, é quase que um terço de uma vida, né? Se a gente for dividir. Então, teve muita contribuição. Ele deu uma grande contribuição. Só a permanência de 18 anos, né, minha filha? Exatamente. E aí a gente pode ver nessa questão da contribuição de Padre Ricardo, a parte também voltada para as pastorais, né? Verdade. E aí eu peço permissão para dar esse depoimento também, porque Padre Ricardo, ele contribuiu muito na formação dos líderes nas nossas comunidades. Creio eu que hoje, né, aqueles irmãos e irmãs que ainda com a sua fé vivem nas nossas comunidades as pastorais, vivem a vida da igreja, Padre Ricardo deu essa contribuição imensa. Depois de Padre Ricardo, Padre Edberto Cavalcante Reis. Passou algum, de fevereiro de 2011 a março de 2017, Padre Edberto. Foi pouco mais de 5 anos, né? Pouco mais de 5 anos também. E foram também colaboradores o Padre Francisco Jean Batista do Nascimento e o Padre Nilson Lima, né? E aí eu acho que os irmãos, né, têm uma lembrança mais firme que a ideia de realmente reformar a Igreja Matriz, ou terminar, né? Porque ela nunca foi terminada. Sim. Começou mesmo com o Padre Edilberto, né? Nós podemos dizer isso, que em 2011, quando ele chegou, ele já trazia essa ideia, né? A senhora que acompanhou. Com certeza. Também como benfeitora e colaboradora, convidada por ele também, né? Como outros irmãos para conselheiros aqui na nossa paróquia. De uma certa forma, também ajudamos Padre Edilberto nessa ideia ou nessa ousadia, né, que acho que olhar para um tempo como este. Como esse, grande ousadia. E buscar nós não falamos mais de reforma, mas realmente de terminar o que foi começado em 1947, né? Já se vão longos 72 anos e você ter a ousadia de terminar, precisa ter muita coragem e graça do Espírito Santo. E Padre Edilberto teve, é claro, não sozinho, né? Estava com ele todo o nosso povo de Madalena. E depois de Padre Edilberto, Dona Etia? O Padre José Nogueira Silvestre, Padre Adailson, né? Nosso querido Padre Adailson. Nosso querido Padre Adailson, que ele também foi um grande colaborador e ele tinha todo esse pensamento aqui, que hoje está sendo um sonho, né? Que nós vamos chegar, se Deus quiser, ao final, que eu tenho certeza, hoje eu falei com ele por telefone, ele está muito feliz, né, com os trabalhos e muito ansioso para se fazer presente aqui. Ele tinha muita vontade de ver a conclusão dessa matriz. E a presença de Padre Adailson, essa então que é de memória mais próxima nossa, né, de você que nos assiste também, né, passou pouco tempo, mas deixou essa esperança em nós, né? Eu acho que se não fosse essa esperança plantada de que nós podíamos fazer, nós poderíamos contribuir com a reforma da nossa Igreja Matriz, se não tivesse tido essa semente, certamente nós não estaríamos aqui hoje. E hoje, quem que está conosco? Padre Jocélio Alves da Silva, que o nosso baixinho, que é o grande idealizador, né, dessa grande reforma, que está deixando a nossa matriz uma catedral. Com certeza. Está realizando o grande sonho dos filhos de Madalena. Porque eu sempre digo, o povo de Madalena tem muito boa vontade. Porque uma cidade pequena como a nossa
Tem um povo muito acolhedor e, graças a Deus, hoje o cartão postal da nossa cidade chama-se a Matriz de Madalena. A Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, tudo por ela. Com certeza. E nada sem a graça do filho dela, né? Porque certamente nós não estaríamos aqui, com certeza, né? Hoje, em pleno 3 de dezembro de 2019, o templo já reformado por dentro, e nós estamos falando das contribuições materiais. Quanto que esses homens de Deus não deixaram também no coração do nosso povo, né? Como semente de amor. Espiritual. Na parte espiritual, que a gente certeza. Sente que o Padre José está feliz também com a presença, com a participação da população aqui no novenário, nas missas, né? As missas pela manhã também, muito bem participadas. Então, isso é uma questão de orgulho para nós madalenenses. Isso é sinal que o que esses homens, né, que receberam a graça de Deus, né, de serem sacerdotes, de se doarem, isso quer dizer que ficou e está ficando no nosso povo essa semente de amor. Com certeza, minha filha, com certeza. Isso faz parte da nossa história, né? E eu estou muito feliz de estar aqui participando, porque, graças a Deus, a gente acompanhou desde os primeiros passos. Basicamente, desde os primeiros passos, desde né? Os primeiros passos. Batizado por Padre Jaime Felício. E fiz a primeira comunhão com o Padre Edmundo. Casou com o Padre José Mário Pontes. E está aqui até hoje com o Padre Josélio. Com o Padre Josélio. Isso é todo um... Inaugurei o tanque da casa paroquial, que eu era muito da casa paroquial, e era muito criança, né? No dia que o pai do padre construiu o tanque, nesse tempo no Tiago Encanada, ele chamou a filha do padre Antônio de Pim para inaugurar o tanque. E eu fui tomar banho no tanque da igreja. O tanque da casa paroquial. Até porque, né, conversando com o Dona Netinha sobre... Porque nós nos limitamos aqui só para falar sobre os párocos, mas é tanta história da vida dessa paróquia, né, Dona Netinha, que se nós fôssemos contar... Mas daqui a pouco tem a Santa Missa, então nós temos que encerrar o nosso programa, né? Então, eu gostaria de agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite, né? Fica um pouco da história da nossa paróquia, dos contributos que esses sacerdotes, homens de Deus que passaram por aqui deixaram. E essas sementes de amor estão em nós, está em pessoas como a senhora, que pode contar essa história com tanta alegria, né? Porque a gente é testemunha da construção de uma igreja viva aqui em Madalena. Com certeza. Então, se a senhora quiser deixar os seus agradecimentos. Quero deixar aqui o meu abraço e dizer da minha alegria de estar hoje aqui, dando essa pequena contribuição, né, essa pequena história, mas com muito prazer. Pois eu que agradeço. Ter feito parte dessa história de Madalena, da nossa paróquia. Eu, em nome da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em nome do Padre Josélio, que é quem nos sustenta nesse momento, né? Agradecer a presença da senhora. Né? Tem muita história para contar ainda, viu, povo de Deus, né? Talvez outros colegas nossos que ainda passarão por aqui possam contar com a senhora, porque tem muita coisa boa para ser dita. Tem muita coisa para ser contada. Agradecer a equipe da Rádio Sertão Central por mais uma noite estar conosco.